a visão panorâmica dos livros da Bíblia com o primeiro evangelho, o Evangelho de São Mateus. E é o nosso desejo que vocês sejam abençoados. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, mais uma vez nós nos inclinamos diante de Ti, com expectativas em nosso coração da Tua bondade a ser manifesta sobre nós nesta tarde. Obrigada por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de termos acesso à Tua bondosa presença pelo novo e vivo caminho percorrido por Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de termos as Sagradas Escrituras ao nosso acesso para meditação, para estudo, para melhor Te conhecer, para melhor Te fazer conhecido. Tu és a pessoa mais importante neste momento, Senhor. E nós temos certeza, nós somos conscientes das nossas limitações. A Tua palavra se discerne no Espírito. E nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para compreendê-la. Ajuda-me, Senhor. Ajuda cada uma das minhas irmãs e também as pessoas que estarão, Senhor, acompanhando estes estudos bíblicos. Que seja para a edificação do corpo, Senhor. Que seja para fortalecimento da fé e do discipulado que as pessoas têm realizado, têm feito e decidido a seguir a Ti, como Senhor, como Mestre, como Deus, como Pai eterno. Ajuda-nos nessa tarde, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Então vamos aqui para a nossa visão panorâmica dos livros da Bíblia, iniciando com o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Mas eu tenho certeza que as irmãs estão lembradas, porque nós estudamos os 39 livros do Antigo Testamento. E o último livro do Antigo Testamento, qual foi? Malaquias. E depois de Malaquias houve um silêncio de Deus por mais de 400 anos. E nós lembramos, pela visão panorâmica que nós tivemos do livro de Malaquias, que Israel estava numa estagnação espiritual. Malaquias foi levantado por Deus como profeta para tentar acordar, exortar o povo, porque a vida espiritual estava estagnada. E esse é o risco que toda prosperidade traz. A pessoa alcança o topo do conhecimento, da carreira. E Israel, na sua espiritualidade, estava eufórico, estava feliz, porque havia voltado do exílio. O templo havia sido reconstruído, mas havia negligência, havia estagnação, havia religiosidade, não havia sinceridade, dedicação, empenho no relacionamento com Deus. Malaquias foi o último profeta que Deus levantou para que Israel voltasse à dedicação das suas vidas na comunhão com Ele. Vamos agora para o nosso Evangelho de Mateus hoje. Mateus figura como uma ponte de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Por 400 anos, Deus permaneceu em silêncio. Nenhum profeta foi levantado para falar da parte de Deus. Nada foi adicionado à Torá, os livros do Velho Testamento. Todos os profetas silenciaram. Durante este período, novos impérios do Oriente Médio emergiram com poder e também caíram. A pequenina nação de Israel continua a sofrer nas mãos destes grandes impérios. Durante este período agora, debaixo do poderio da Grécia e de Roma. Até que, de repente, algo sobrenatural acontece. Nasce um bebê. Mas trata-se de um bebê sobrenatural, nascido de uma forma diferente de todos os bebês que já havia nascido na face da terra. Ao introduzir este bebê, que crescera
na pessoa de Jesus Cristo, o livro de Mateus inicia uma nova e surpreendente seção das Sagradas Escrituras, conhecida como o Novo Testamento. Mateus deixa sua intenção ao escrever este livro já bem definida. Qual era a intenção desde o primeiro versículo? Mateus desejava claramente conectar a chegada de Jesus Cristo com a sequência das revelações mencionadas pelos profetas dos 39 livros do Antigo Testamento. Jesus era judeu. Mateus afirma, declarando ser ele o filho de Abraão. Por que Abraão? Abraão foi o judeu, foi a pessoa a quem Deus prometera que através dele todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Mateus começa declarando: esse bebê, nascido de forma sobrenatural, é filho de Abraão. Ele também afirma ser Jesus um rei, o filho de Davi. E assim Mateus, de forma ousada e profunda, se mune de provas para comprovar a sua audaciosa declaração de que este Jesus, da humilde cidade de Nazaré, verdadeiramente é o Messias, o Redentor prometido por Deus a Israel no Antigo Testamento. E aqui está de forma bem clara o propósito do Evangelho de Mateus. Mateus tem o desafio, Mateus tem o alvo de provar que este Jesus, nascido de forma sobrenatural, é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Pessoas do mundo todo esperavam pela chegada do Messias, especialmente os judeus. A sua vinda mudaria completamente a história da humanidade, dividindo-a em duas seções: antes de Cristo e depois de Cristo. Os judeus acreditavam que a vinda do Messias mudaria a história de toda a humanidade. Mas esta dúvida pairava na mente deles: será que este filho do carpinteiro de Nazaré poderá ser mesmo o nosso tão esperado rei? Para responder de forma bem fundamentada, Mateus começa seu livro com a extensa genealogia de Jesus. O que é uma genealogia? Trata-se de uma longa lista de nomes que muito raramente atrai a atenção e o interesse das pessoas de um modo geral, mas unicamente para as pessoas, para as famílias interessadas ou envolvidas naquela linhagem familiar. Para estas pessoas, a leitura desta longa lista de nomes tem importância, né? E elas fazem essa leitura com bastante interesse. Qual seria então a importância das raízes de Jesus? Eu sei que muitas pessoas, muitos leitores sem tanta familiaridade com a Bíblia vão ter dificuldade de começar a ler o livro de Mateus exatamente por causa dessa leitura cansativa da genealogia. Ali, Mateus destaca 14 gerações de Abraão, que fora o judeu, o primeiro israelita, a quem Deus prometera, a partir dele, as bênçãos para todas as famílias da terra, e o Redentor, o rei que viria para salvar a nação de Israel. Então, de Abraão a rei Davi são 14 gerações. De Davi ao exílio da Babilônia, mais 14 gerações, né? E do exílio, quando eles retornam, que é quando nós estudamos em Malaquias, do exílio até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações. E de uma maneira geral, assim, antes de nós entrarmos propriamente nas razões e na importância da genealogia de Jesus, ele escreve com um objetivo claro,
Este Jesus que nascera entre nós, vindo da pequena cidade de Nazaré, este é o Messias, o Rei, o Redentor, o prometido no Antigo Testamento. Então ele teria mesmo que se fundamentar bem para comprovar historicamente, inclusive, de que Jesus era o Rei que Deus havia prometido enviar para livrar o seu povo.